Olá pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast, o nosso Papo de Laticínios. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso papo Merinaldo Bezerra. Ele vai dar uma aula aqui pra gente sobre o leilão GDT e o que ele causa no mercado nacional. Merinaldo, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua disposição, muito obrigada pela sua disponibilidade em viajar para falar aqui com a gente, gravar aqui com a gente pessoalmente. Olá, Sara, obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, você está sendo generosa. A gente vai tentar ter uma prosa aí e tentar falar um pouquinho sobre o mercado e sobre o GDT. Ô, Merinaldo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando, né, quem é o Merinaldo, qual que é a sua jornada no mundo do leite, né, ou no mundo do laticínios. Eu sou filho de produtor, trabalho com produção também de leite e corte. E já trabalhei na indústria de laticínio durante 20 anos, trabalho como consultor também na área de laticínios, na parte de logística, na parte de suprimentos e na parte de mercado. Sou formado, sou geógrafo de formação acadêmica, né, fiz outros cursos também, e depois algumas pós-graduações na área de economia, agronegócio na Exalc e segue sempre tentando se atualizar, né? Sim, sim. Hoje a sua especialidade é consultoria no mercado de leite mesmo, isso. de lácteos mesmo, né? Lembrando que você é do Pernambuco. Isso, Garanhuns. Garanhuns. E aí você tem essa sua atuação por todo o Nordeste aqui, ou mais específico na sua região? A gente atua até fora do Nordeste, em outras praças também, fora do Nordeste. Fora do Nordeste também? Atuado, inclusive na sua terra. Inclusive lá na minha terra. Você está perturbando ou você está ajudando? Tentando ajudar. Então tá, maravilha. Um agradecimento dos mineiros, então. E aí a gente vai falar muito, né, sobre o GDT, sobre o leilão GDT. Eu falo que quem está envolvido, né, com leite, quem está no mercado de laticínios, fica lá acompanhando, né, esses resultados, né, que são quinzenais. Geralmente, né? Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, né, esclarecesse, né, o que é o GDT, o que é esse leilão, né, esse leilão que acontece e que afeta tanto, pelo menos a gente acha que afeta tanto, né? Ele é uma plataforma de comércio de lácteos, né, que negocia aí cerca de 2,2 bilhões ao ano, na média aí dos últimos 5 anos. Pertence a 3 grupos, a EX, que é a Bolsa de Energia da União Europeia, e que também trabalha com commodities, a Bolsa da Nova Zelândia e a Cooperativa Fonterra, né? Então, são os 3 participantes aí do GDT, né? Cada um com 1/3 aí da participação do GDT. Sim, que lembrando que é Global Dairy Trade, né? Isso. Exato. Então, acontece geralmente uma vez ou 2 vezes por mês? A periodicidade é quinzenal, né? 2 vezes quinzenal. ao mês. Isso. E aí que afeta principalmente, né? Eu falo assim, aí o pessoal fica nessa loucura aqui, né? Sem saber se compra, sem saber se vende, quanto que eu vou comprar, quanto que eu vou vender. E como que afeta, né? Da sua visão, assim, como que esse leilão tem afetado o nosso mercado? Bom, ele é uma referência para o mercado mundial. O mercado mundial, o fluxo de comércio de lácteos em relação à produção total do mundo não é grande. Mas, no nosso caso específico do Brasil, ele é uma referência, é um balizador, mas a gente tem que olhar muito para o mercado do Mercosul, para as internalizações, para os preços do Mercosul. Se a gente pegar aí as importações desse ano, a gente deve fechar 2022 com cerca de 1 bilhão e 200 milhões de litros internalizados em equivalente a litros aqui no Brasil. Isso quando a gente compõe todos os produtos lácteos e transforma em leite, vamos dizer assim, leite Sim. fluido. E cerca de 90% desse volume está vindo basicamente da Argentina e Uruguai. Apesar dos preços GDT ser uma referência no mercado, nas notícias, enfim, nos debates, mas ele tem inclusive se deslocado em relação aos preços de outros países em função da grande dependência que tem a Nova Zelândia do mercado chinês. O mercado chinês esse ano reduziu as compras e os preços do GDT arrefeceram principalmente em função dessa demanda chinesa. No caso do Mercosul, os preços estão maiores que o GDT, mas a gente tem uma transação de livre comércio. Para esse produto do GDT chegar aqui, da Nova Zelândia, ele teria que entrar com a tarifa de exportação comum de 28%. Então, além do preço, que é discutido, às vezes, nas rodas de conversa, nos noticiários, a gente teria que imputar nesse preço do leilão essa tarifa de exportação e o custo logístico, alfandegário, enfim. Então, os preços do Mercosul é realmente a nossa referência para a gente começar a olhar o impacto interno nas dinâmicas de mercado. Mas ele é uma referência do mercado mundial porque é o principal
ofertante no mundo, é o principal player, vendedor aí para a China e para outros países, então por isso que ele é tão comentado. Sim. Porque eu falo que é o que a gente mais escuta, né? De 15 em 15 dias tem os comentários do GDT. E aí, antes, né, de você esclarecer mais sobre como é realmente que funciona e como que afeta, quais produtos são comercializados? Bom, os produtos, eles têm, principalmente o grande volume é leite em pó, os leites integral desnatado, aí tem manteiga, soro em pó, queijo cheddar, enfim, lactose. Esses são os principais, mas o grande carro-chefe realmente é o leite em pó. É o leite em pó. 70% do que a Nova Zelândia produz é transformado em leite em pó. Então, realmente, o leite em pó é o carro-chefe do negócio. Entendi. É ele que mais comanda mesmo, né? E quais as empresas, né, que ofertam os produtos lá? Acho que você já até citou, né? Quais empresas e quais países estão envolvidas no leilão? As empresas que ofertam, tem várias empresas. A gente tem desde a Nova Zelândia, que é a principal, a Fonterra, a neozelandesa lá, a Fonterra. Tem a MU da Índia, tem a Arla Food da União Europeia, tem a Dairy América dos Estados Unidos, enfim. Mas a Fonterra realmente é a principal ofertante e negociadora. A Fonterra. Ô, Merinaldo, e como que é o mecanismo do evento? É oferta e demanda? Bom, a plataforma tem todo um ritual eletrônico, né, de operar do licitante, desde o processo da tomada de preços até a tomada de tamanho de lotes, obtenção de limites, qualificação de vendedores. E o gerente nacional das negociações, na verdade, realiza esses eventos das negociações na plataforma, onde os licitantes fazem os lances na quantidade que desejam comprar, a preços anunciados por meio de uma série de rodadas cronometradas. E para quem, né, está entrando no mercado agora e que quer acompanhar esse leilão, como que a pessoa faz? Né? Se inscreve, tem uma plataforma? Como é que funciona isso? Como é que eu sei dos resultados? Porque eu vejo, pelo menos, principalmente lá na plataforma do Milk Point, depois que eles já resumem. Só que já tem um tempo depois que realmente o leilão aconteceu, né? Até eles compilarem os dados. Para quem quer acompanhar instantaneamente, como é que a pessoa... como que você faz, por exemplo? Na verdade, o licitante ele precisa entrar na plataforma e se habilitar. Então, a gente tem acesso aos dados, porque eles são disponibilizados no próprio portal do GDT, assim como o Milk Point e outras empresas anunciam os resultados finais das rodadas, mas ele precisa se habilitar na plataforma. E tem todo um ritual, né, para que isso aconteça, para que seja habilitado o licitante. E aí, inclusive, eles ofertam lá um manual de instruções, enfim. Sim, sim. E aí é uma plataforma paga, né? Você paga para você acompanhar. Também, mas para o comprador, nesse caso, não. Né? Ele vai fazer a negociação. Né? Agora, para você obter esse relatório, sim, você teria que a assinatura. Assinatura lá do GDT mesmo, né? E como que são os preços? Eles são pré-anunciados, já pré-fixados? Bom, na verdade, os preços não são pré-fixados, né? Os demandantes, né, eles têm aí a quantidade que desejam comprar e os preços têm uma série de rodadas que são oficializadas ali, cronometradas os valores e existem as ofertas dos lances para que aconteçam as negociações, né? Aí, por exemplo, você falou que de 15 em 15 dias tem um leilão. Só que o leilão acontece, por exemplo, começa às 8 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite. Como é que é essa? Não, a jornada aí são de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas. E aí vai depender do que tem lá de produto, né? Se vai ser rápido ou não. Vai depender, né, da demanda que você tenha, né, das ofertas que você tenha para que você feche o pacote, né? E faça os lances. Entendi. Dos lotes, né? Sim, e aí você falou que é comercializado principalmente leite em pó. E como que isso afeta, por exemplo, no leite spot aqui pra gente? Porque eu vejo que, por exemplo, os fechamentos de leite spot são todos feitos junto com o leilão. Né? Assim, as comercializações são de 15 em 15 dias após o leilão. Como que isso afeta? Assim, explica para quem ainda não entende, quem está entrando no mercado agora, fala assim, o que tem a ver o leilão GDT com o leite spot aqui no Brasil? Bom, o leite spot, né, é um termo muito comum, para quem não está um pouco no meio, às vezes parece um termo estranho, que soa difícil, mas basicamente, sendo bem simplista, ele é a comercialização de leite entre as empresas, fábricas ou cooperativas, e normalmente essa demanda é imediata. Você tem
uma demanda em função do mercado, dos pedidos, e você precisa comprar leite, e aí quando você vai comprar o leite de outra empresa, a gente chama isso de leite spot. É um mercado muito volátil e depende muito da demanda para que esse apetite do mercado tenha aí as precificações altistas ou no momento de arrefecimento baixista. Mas é um termômetro para sinalizar como é que está a oferta, porque quando os preços do leite spot estão em alta, é um sinal que a oferta está deprimindo ou a demanda pode estar mais aquecida, e já ao contrário, quando a gente vê os preços do spot desacelerando, é um sinal de que a oferta pode estar aumentando ou a própria demanda também desacelerando, enfraquecendo. A relação com o GDT é uma coincidência com relação às quinzenas, mas não necessariamente a gente depende do GDT para fechamento do leite spot. O leite spot é muito em função das negociações da demanda das indústrias, por estarem com pedido, por estarem com carteira para atender e ter que barganhar isso no mercado volume para atender essas demandas que tem na indústria. Então, o leite spot não tem essa correlação tão grande com o GDT, não. Então, não tem uma correlação. Porque, assim, eu realmente imaginava, porque eu não sei aqui na região de vocês, mas a minha região, a gente lida muito com o spot. O spot é muito importante ali para todas as indústrias, o pessoal ou compra ou vende. Né? A maioria dos laticínios da minha região ou são compradores ou são vendedores, né? Então, impacta muito. Eu falo que esse ano, por exemplo, foi uma loucura, né? Teve spot lá de R$5, de repente, agora depois spot de R$2, e, né, nessa faixa, né? E só que na minha concepção sempre estava correlacionado com o leilão GDT. Não, até porque a nossa demanda realmente é o grande regulador desse mercado spot, né? Quando você tem uma oferta caindo, como é, por exemplo, o segundo trimestre do ano, e esse ano a gente teve uma queda de produção bastante intensa em relação ao mesmo trimestre do ano passado, isso começa a aquecer mais. E por que aquece? Porque a indústria que tem o leite para fabricar um queijo, se de repente alguma indústria de UHT ou de leite em pó, por exemplo, quiser comprar, ele vai precisar ter um ágio sobre esse leite próprio, esse leite fluido, perdão, que vai compensar a indústria de mussarela, por exemplo, a revender o leite fluido ao invés de fazer seu processamento para a indústria. Então, Sim. Normalmente o leite spot ele tem um ágio no mercado. Na média, a gente tem um ágio aí cerca de 13% no ano em relação ao leite próprio. O leite próprio é o leite comprado das indústrias do produtor e o leite spot é comprado entre as empresas. Então, esse leite spot normalmente ele é mais caro. Num certo período do ano, às vezes ele fica em função do mercado mais ofertado com a precificação inferior ao leite próprio, mas na média, anualizando, ele está cerca ali de 13,4% acima. Sendo que no primeiro semestre ele está mais aquecido, 17,4%, e no segundo semestre ele cai ali abaixo de 10%. Em alguns anos, inclusive, quando o mercado está mais ofertado, esse leite spot passa a ter um deságio em relação ao leite próprio. E como é que é a precificação do leite spot aqui no Brasil? Porque eu vejo assim, o principal indexador ali que a gente acompanha é o Milk Point, né? E aí eu imaginava que tinha uma correlação com o GDT que já não existe mais, né? Que você está me explicando. E como é que é essa precificação? E é isso? É uma pesquisa de mercado, né? Quanto que eu tenho para comprar, quanto que eu preciso de comprar, quanto que eu tenho para vender? Normalmente, como eu falei, quando você tem um mercado menos ofertante, com um período de entre-safra que vai ali de abril a junho, por exemplo, que a oferta está restrita, a indústria está com muito pedido, está com pedido que está conseguindo ter margem, ele consegue buscar esse leite spot com ágio no mercado para a operação, para poder viabilizar a operação, mas é um leite mais caro. Ele normalmente, como eu falei, ele tem esse ágio aí cerca de 17% no primeiro semestre, na média dos últimos 5 anos, mais caro do que o leite próprio, que é o leite comprado pela indústria ao produtor. Então, não existe um índice, uma referência que a gente consiga dizer, vai ser realmente o apetite do mercado em função da demanda. Se o cara está com pedido na fábrica para atender cliente e não tem produto em estoque, a captação está desacelerando, como ocorre a partir de março, por exemplo, esse apetite aumenta e, logicamente, que as propostas são mais assediadoras para que essas indústrias comecem a comercializar esse produto ao invés de fabricar o leite e transformar em produto acabado. Entendi. E você vê assim que antes da pandemia, né, antes da Covid, depois da Covid mudou um pouco o mercado? Porque eu falo assim, eu vivi na indústria durante o período da pandemia. E aí
eu tinha muita dificuldade de entender, só que eu tinha muita dificuldade de entender porque eu também não era do mercado, eu era, né, recente, nova ali, no mundo de laticínios. Só que eu ligava para pessoas que tinham lá 30, 40 anos de experiência, e a pessoa falava comigo, Sara, olha só, é difícil mesmo, eu também não estou sabendo lidar. E aí, depois da pandemia, eu vi que esse ano as pessoas ainda assim tiveram muita dificuldade de entender o mercado. Assim, das reuniões que eu acompanhei, dos grupos que eu tenho aqui de laticínios, eu falei assim, será que mudou mesmo ou é mais uma desculpa? Na verdade, nesses últimos 2, 3 anos, principalmente com o advento da pandemia, e depois com a grande alavancagem nos preços dos grãos, o mercado ficou mais instável, mais volátil. A gente teve um efeito na pandemia de demanda. Isso gerou também, em 2020, de certa forma, estímulos, porque as remunerações foram atrativas, os grãos ainda não estavam tão altos. Só que em 2021 a gente teve um efeito inverso. Os preços dos grãos tomaram, soja e milho, principalmente, em patamares muito elevados. Isso acabou afetando muito o custo de produção, ao passo que os preços no mercado doméstico de 2021 ao produtor desaceleraram e as margens começaram a ficar com grandes desafios. O que foi que aconteceu em 2022? A gente já teve um efeito de desestímulo pelo impacto, existe um delay sempre no mercado do efeito de estímulo ou inibição, ele não é imediato. Então, o efeito estímulo de preço de 2020 provocou um aumento da produção em 2021, aí em 2021 nós passamos a ofertar mais leite no mercado, o efeito de custo passou a trazer desafios de margens, reflexo em 2022 desacelerou a produção. Então essa desaceleração da produção em 2022, na verdade, é um reflexo de 2021. Provavelmente a gente vai ter um cenário já diferente para 2023, mas é um mercado muito volátil, a gente precisa entender essas dinâmicas, mas o principal efeito que eu sempre falo dos preços, do comportamento do mercado está dentro da oferta. Quem controla melhor do que qualquer empresa de consultoria de mercado é a própria indústria, porque ela está acompanhando como é que está a entrada do produtor, ela está acompanhando como é que está essa variação, e ela consegue, a partir dessas informações diárias e instantâneas, também ter uma análise de como é que está o comportamento instantâneo e como é que poderá estar daqui para frente, inclusive acompanhando as margens do produtor, relação de troca, poder de compra. Isso pode ser uma das principais ferramentas de tomada de previsibilidade da indústria, de conseguir ter um pouco de cenário futuro, mas é desafiador, sempre foi desafiador o mercado de leite. Sim. Você estudar e entender essas dinâmicas. Existem, na verdade, curvas ao longo do ano, que a gente sabe que o mercado é mais ofertante. Normalmente, o primeiro semestre a produção é menor e o segundo semestre cresce aí cerca de 10%, se a gente fizer uma média aí dos últimos 5 anos. Então, você está falando de Brasil mesmo? De Brasil. Então, se no segundo semestre a gente está mais ofertado e a demanda já está atendida, a gente pode ter um excedente, a gente sabe que vai cair preço, principalmente no último trimestre do ano, porque está mais ofertante. Já no segundo trimestre, abril, junho ali, a gente tem uma menor oferta do ano. E é onde a gente tem realmente preços normalmente com curvas maiores ali entre abril até agosto. É o ciclo de preços maiores. Então a gente sabe desse comportamento desses ciclos. Agora as intensidades vêm em função de crescimento de oferta, como é que está o poder de compra. A gente tem um efeito aí de consumo que vem pela perca de renda, não só nesse momento, mas já desde 2013, a produção do Brasil de 2013 a 2022, ela vem girando ali dos 34, 35 bilhões de litros de leite, não evoluiu. Sim. E o consumo per capita também, desde 2013, que ele vem, inclusive, arrefecendo, vem perdendo consumo em função de renda. Existe o efeito também, a elasticidade de renda, mas existe também o efeito de elasticidade de preço, que foi o que aconteceu esse ano. Preços muito altos acabam também inibindo o consumo, assim como o efeito renda pela questão inflacionária, pelo poder de compra, também, que a elasticidade de renda também reduz o consumo. Mas isso não é um efeito desse ano específico, já vem um ciclo aí de quase 10 anos que a gente vem perdendo consumo.
apesar da população estar crescente, né? Ô Merinaldo, você comentou sobre o consumo, mas essa diminuição do consumo de lácteos, será que ele está relacionado com essa geração mais nova que está vindo, que de repente está consumindo mais produtos vegetais, ou às vezes realmente não está consumindo tanto leite, ou tanto laticínios, ou tanto queijo? Ou será que ou você acredita que mesmo ao longo desses 10 anos seja em função da economia mesmo, né, de poder de aquisição mesmo ali do produto? Bom, se a gente fizer uma correlação com o PIB ou até mesmo com a renda das famílias, a gente vai ver que quando você aumenta o poder de compra e se o PIB também está crescendo, a gente percebe que a demanda aquece. Então, o efeito renda é um dos principais fundamentos, não tenha dúvida. É lógico que esses comportamentos, desses novos hábitos de consumo, eles num dado momento, eles vão influenciar de alguma forma, mas eu acredito que é uma participação pequena ainda da grande massa de consumo de lácteos, até porque são hábitos que, por exemplo, da grande massa pobre, que é quem gera grande volume, ele não está como um hábito de consumo imputado nos lares ali, né? Sim, sim. A gente chama de item de primeira necessidade, né? Eu falo que na época da pandemia, e depois também, quando eu estava trabalhando no Laticínios ainda, um hábito que eu adquiri foi de ir no supermercado e ficar observando o que as pessoas colocavam nos carrinhos, sabe? Eu passava assim e pensava, o que tem ali, né? O que tem ali no carrinho dela? E você vê assim, né? Quando você acompanha, eu falo, olhando de forma bem generalizada mesmo. Não é tanto, né? Assim, às vezes quando a pessoa tem um poder aquisitivo maior, tem mais itens ali mesmo, né? Então, acaba que impacta, né? Queijo, manteiga, às vezes o leite e o HT faz mais parte, né? Por incrível que pareça, no nosso perímetro aqui do Nordeste, a gente tem um grande hábito de consumo de leite em pó ainda. É uma coisa que é cultural, e se a gente pegar o consumo de leite em pó nos lares, consumo doméstico nos lares brasileiros, mais de 50% do consumo de leite em pó doméstico está no Nordeste. Então a gente tem um hábito muito forte de consumir leite em pó, até porque quando você compara o equivalente líquido, ele é mais barato do que o HT. Então, existe esse hábito aqui do leite em pó. A gente ainda tem, falando de renda um pouco, na medida que você gera poder de compra, amplia esse poder de compra, você começa a navegar por outras categorias, como iogurtes, como queijos com maiores valores agregados. Então, você começa também a aumentar o consumo, não pelo leite fluido, o produto com valor agregado menor, mas sim por categorias com mais valores agregados e que tem um volume que pode crescer muito, mas em função dessa capacidade de renda que está aí andando de lado já faz tempo. Eu até vi que vocês estavam comentando aqui, mas antes da gente iniciar o bate-papo, que como essa dificuldade, né, essa diminuição na capacidade ali de compra, né, de renda mesmo, na diminuição da renda, como que o mercado se comportou ali, né? O que eles lançaram? Lançaram um monte de produtos nem sei qual categoria que a gente pode chamar, né? Que teve muito soro embalado, né? Que a gente até comentou, né? Dos leite condensado, dos leite em pó, do soro em pó, né? Que é o composto lácteo, que às vezes vem muito parecido nas embalagens, né? E você acredita assim que você vê isso como um ponto mais positivo ou como um ponto mais positivo, pensando no nosso mercado de lácteos mesmo, né? Não em relação à população que teve mais acesso ao consumo desse produto? Olha, a gente chama de produtos análogos, né? Acho que é muito comum hoje nas prateleiras você ter requeijão que não é requeijão, você ter Sim. queijo que na verdade não é queijo, leite condensado mais recentemente até com algumas polêmicas por algumas marcas que tinham uma característica da embalagem que ficou praticamente idêntica e que são compostos, no caso do leite condensado, no caso do leite em pó, que na verdade é um composto lácteo. Esse apelo, na verdade, é das indústrias tentarem manter o consumo, manter o faturamento. O faturamento E, logicamente, ter um preço que seja mais acessível às classes de menor poder aquisitivo. Eu acredito que isso vai se resolver na medida que você gera renda, na medida que você tem um consumidor com um poder de compra maior, que ele consegue ser mais seletivo, ele vai buscar um produto com mais valor agregado e automaticamente um produto que a base é leite, né? Esses efeitos, na verdade, é o efeito de tentar realmente atender demandas que existem por conta do poder de compra. E o mercado, na verdade, é soberano. Na hora que as condições, de certa forma,
tiverem melhoras do ponto de vista de renda, eu acredito que isso pode se inverter novamente, né? Tomara, é o que a gente espera, né? Eu falo assim, eu tenho muito medo do comportamento mudar, né? A gente nunca sabe sei lá, assim, eu acho que a gente não sabe como é que vai estar o paladar, como é que vai estar a cultura, né? Essa geração mais nova, o que ela está acostumada a levar para a mesa dela ali, que consciência que ela tem sobre nutrição do leite de vaca, né? E o pessoal do vegetal, eles têm apelado muito, né? O pessoal tá... Eu não sei se eles vão conseguir impactar em volume, mas de mídia eles são muito bons, né? Na verdade, eu costumo dizer que quando você está com a renda deprimida, você não é depreciativo, mas você não tem paladar, você tem preço como principal item de decisão de compra. E é isso que está fazendo com que haja essa migração de alguns produtos para categorias análogas de empresas, inclusive grandes e multinacionais, para buscar esse consumidor que está buscando preço e que não consegue, essa indústria não consegue ofertar um produto à base de leite com preço competitivo. Sim. Mas é o efeito realmente preço que faz com que essa decisão seja realmente tomada pelo consumidor, influenciando muito no fechamento da compra. Na verdade é isso mesmo, porque a gente teve quando a gente iniciou ali a pandemia, quando começou a ter os incentivos, os auxílios, né, que o pessoal começou a receber o auxílio, foi um boom, né? Foi um boom, assim. Eu, por exemplo, eu estava nessa fase na indústria e a gente não deu conta, não dava conta de produzir, indo para campo, e aquela loucura, e pagando o que tivesse que pagar no leite, porque estava vendendo bem e vendendo muito. Mas é porque realmente melhorou a capacidade, o poder de compra, e o pessoal comprou, né? Eu falo, quando o pessoal tem dinheiro, eles vão para a rua comer pizza, vão fazer churrasquinho, acabam colocando um queijo ali no meio, e melhora tudo, né? A gente tem que trabalhar para a renda mesmo melhorar, né? Para o consumo de lácteos manter. Eu acho que é o melhor programa social a geração de emprego. Quando a gente olha para o início da pandemia, se a gente observar com mais detalhes, a gente teve, na verdade, um período até de deflação. Não sei se você lembra de combustíveis, né, que estava com preço ali estável, e veio aquele efeito da demanda mundial desaquecer por petróleo, e os preços de energia, das matrizes energéticas no mundo inteiro despencaram, e alguns itens que compõem a cesta de inflação deflacionaram. E a gente, além de ter esse efeito de deflação, a gente teve o efeito do auxílio, que acaba, num grande volume de pessoas, acaba trazendo impacto. Então, qualquer impacto que a gente tenha nessas camadas com extrato menor de renda, a gente pode trazer um efeito muito grande em consumo. Maravilha. E assim, para a gente ir para um assunto agora mais polêmico, que eu sei que você vai gostar, o preço do spot versus o preço de leite do produtor. Eu não sei aqui na sua região, mas na minha região a gente faz uma correlação muito grande com isso. E aí outro problema que a gente tem, às vezes o spoteiro, que a gente chama, ele tem um poder de pagamento maior do que a indústria, né? Do que quem está comprando direto ali para a produção de mussarela, por exemplo. A gente tem esse desafio no Brasil. Primeiro é que a gente ainda é muito amador, né? As empresas precisam melhorar muito essas práticas, essas ferramentas já existem para poder melhorar essa política de precificação. Existe um fator que eu vejo que ainda gera uma distorção muito grande, que os maiores extratos de produção recebem os valores aí cerca de 20% superior aos Sim. extratos de menor produção. Na medida que esses produtores maiores começam a participar mais na produção total, essa distância vai começar a encolher. Isso é um ponto de vista meu que eu acredito que nos próximos anos isso será uma tendência. Porque esse produtor de menor extrato, com menor precificação, ele acaba subsidiando um pouco o mercado. E essa Sim. distorção vai começar a trazer impacto, porque você começa a ter menos participação das bases de mix de menor valor para poder montar o extrato médio de preço da indústria. E que é uma dificuldade, porque eu falo assim, você vai ficando na mão deles, né, dos maiores, e o poder dele é muito grande porque o volume, né, por mais que a gente não queira muito falar de volume, a gente tem que falar de qualidade, mas o volume tem feito muita diferença, né? Eu falo assim, às vezes ele recebe cerca de 20% a mais só por volume, sem considerar qualquer outro fator ali de composição, de proteína, gordura, por exemplo, né? E eu acho que isso é perigoso, principalmente para uma indústria lá de médio porte, que precisa de fazer mix de preço para
equilibrar. Para quem produz mussarela, por exemplo, é um desafio muito grande. E aí outra coisa, né, que a gente não tem é quem que está produzindo esse leite, né? Se o cara também não recebe nenhum incentivo, ia ter uma diferença grande demais, ele está saindo mais atividade. Então eu acho que, eu não sei para indústrias maiores, mas para quem precisa de fazer um mix de preço, faz muita diferença o produtor pequeno. O que eu falo é que assim, não dá para utilizar somente o argumento logístico como fundamento para que haja esse distanciamento. O principal fundamento, na verdade, que eu considero, é a escala. Isso facilita muito na operação, mas isso tem um custo. A logística ela representa aí cerca de 5% do custo total do leite posto na plataforma. Nas empresas mais eficientes de logística isso fica abaixo. E isso não é o principal fundamento, porque existem estratégias, existem ações que podem fazer com que essa logística, mesmo de pequenos volumes, a gente agrega densidade, a gente agrega roteirização e faz um trabalho com que isso também se torne eficiente, tão quanto produtores maiores. Agora, realmente o que tem como realmente fundamento para isso é facilitar a operação. As indústrias que precisam de demanda maior, que precisam facilitar a operação, acabam buscando por isso. Ainda falando sobre precificação, né, eu queria que você desse a sua opinião, e aí eu queria que você também comentasse assim, a capacidade de pagamento, né, de cada indústria, porque eu não sei assim, quem coloca preço do leite no Brasil? Né, porque é muito meu vizinho. Eu, por exemplo, para te falar a verdade, eu fechava o preço do leite, muito mais baseado no que o meu vizinho estava pagando do que eu conhecer exatamente qual era a minha capacidade de pagamento. Se eu estou produzindo mussarela, eu tenho a mesma capacidade de pagamento para quem está produzindo HT, para quem está produzindo queijos finos ou para quem está produzindo sua bebida. Né, como é que funciona isso? Quem coloca preço de leite no Brasil? E outra coisa também que eu quero que você comenta, o quanto que as equipes de campo, né, precisam de estar preparadas para isso. O pessoal, eu vejo muita gente da política leiteira em campo que não sabe nada, só sabe o quanto que o laticínio vizinho está pagando. E o quanto que isso é perigoso para quem, para os dois lados, né? Tanto do produtor quanto da indústria. Pode começar pelo um, porque eu falei 5 perguntas em uma. Vamos lá. Vamos tentar ir aos poucos aí, como diz um amigo, vamos por partes, né? Bom, eu acho que logicamente, o que determina muito o mercado nosso, basicamente, são 3 categorias: leite UHT, leite em pó e mussarela. Logicamente que são produtos com valor agregado menor e, de acordo com a oferta, que realmente é o principal regulador, na medida que a oferta desses produtos no mercado aumenta, você tem uma pressão maior dos atacados sobre as indústrias. Eles têm um poder muito forte de barganhar preço e barganhar volume. Então, eles conseguem ser muito decisivos na hora que o mercado está mais ofertante, e eles já conhecem muito isso e conseguem usar isso a favor deles. Então, esses são as 3 principais categorias que são decisivas em preço, formação de preço médio no Brasil. Agora, logicamente que os outros produtos, como iogurtes, os fermentados, os queijos mais finos, eles têm um poder de remuneração melhor. Mas a gente tem uma participação pequena no mercado nacional de categorias mais agregadas, e isso acaba não influenciando tanto na decisão de preço médio no Brasil, quando a gente faz essa ponderação, né? É uma coisa que a gente observa que, por exemplo, o mercado de leite em pó, ele é menos elástico do que o de mussarela, por exemplo, né? Eu vejo que o gráfico fica mais, assim, se mantém um pouco mais. O de mussarela fica assim, não vai, sobe, desce, para quem está só nos ouvindo, não está nos vendo, mas né, fica assim, um sobe e desce muito brusco, né? Que é difícil demais de trabalhar. Eu não sei se, por exemplo, se quem trabalha com leite em pó consegue fazer uma previsibilidade melhor do que quem trabalha com mussarela. Normalmente você não pode ficar com a planta parada, mas o ideal é que você aproveite os momentos de maior oferta, com preços mais competitivos, até pelo shelf life do produto, que é o tempo de prateleira do leite em pó ser mais extenso, aí cerca de 1 ano, e você pode estocar ou reidratar esse produto num dado momento, mas isso gera custo, exige muito capital. Então, para as empresas que têm uma participação grande de volume de uma categoria dessa, ficar com estoque dentro da companhia, empatado no caixa, isso é um desafio também financeiro. Então, assim, o leite em pó tem um efeito de shelf mais extenso, isso acaba talvez dando um pouco mais de
de organização na cadeia. Mas tem alguns produtos, por exemplo, que o mercado opera vendido, como é, por exemplo, o iogurte. Algumas indústrias de iogurte basicamente opera vendido. Ele só produz o que vende. Sim. Então ele consegue se planejar melhor, ele consegue precificar melhor, ele não cede tanto o preço para o atacado, porque ele consegue trabalhar ofertando o que o mercado pede. Então acho que é alguma das coisas que a gente pode tomar como lição. No longa vida, já tem um shelf mais curto, a gente já tem um desafio de ter uma demanda nas indústrias, que o share é muito grande, você precisa ter muito volume, e essa produção em dados períodos do ano acaba crescendo, e você não pode dispensar o produtor e deixar de receber o leite dele, mas pode direcionar para algumas categorias, tentar fazer uma estratégia com que você tenha categorias que precifiquem melhor, de repente alguns produtos que tenham um shelf maior, alguns queijos, inclusive com valor agregado, tem um tempo de prateleira também muito longo, mas você precisa ter renda para comprar também. Então, não adianta ter produção de muito volume com valor agregado sem ter comprador também para isso, né? Sim, sim. Você acha que quem está mais, né, sobre os elos da cadeia leiteira, né? Quem você acha que está mais organizado? O produtor, a indústria ou o varejo? Não tenho dúvida, é o varejo. Eu acho que a pandemia, então, mostrou isso para a gente direitinho, né? Ele tem muito mais coordenação, ele está muito mais avançado, mas tem um detalhe, ele é infinitamente menos concentrado, mais concentrado, aliás. Então, você tem poucas empresas no Brasil. Se você pegar as 10 maiores empresas de atacado no Brasil, elas têm um share imenso, né, da participação do controle de volume e de preço no país. Já no produtor e na própria indústria, o produtor tem um universo gigante, então você não tem coordenação e não tem organização entre esses elos. E o varejo, na verdade, ele já é naturalmente um repassador de margem. Ele, faça chuva ou faça sol, ele está repassando margem, né? Sim. É infinitamente diferente de quem é exclusivamente produtor, matéria-prima, que você fica muito volátil às condições de grãos, que tem um efeito câmbio nisso, que tem um efeito externo, que tem um efeito clima e que tem um efeito também de consumo em dados momentos do ano, enfim. Mas eu falo assim, eu vejo que a indústria sofre muito porque ela tem um preço de leite ali que ela tem que pagar, que ela precisa de... Não dá para nem ficar com fábrica ociosa, não dá para poder pensar nisso. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer a fábrica rodar. E aí, ela tem o preço que ela precisa de cumprir. E aí, você vende e o cara pode falar assim, não, eu não pago 30, eu só pago 29. Né? Então, você não consegue muito colocar o preço mesmo no seu produto. Só que a indústria não tem isso, o varejo não tem isso. Né? Eu não passo lá uma barra do meu queijo e peço desconto. Né? Não quero pagar por tanto. Se é 40 ou se é 41, o consumidor pagou e levou. Então, assim, eu acho que é muito difícil a indústria não ter controle do que ela vai pagar de preço de leite, porque eu acho que ela também não tem muito, do que ela vai vender lá no final. Né? Porque... é difícil você falar assim, não, eu não posso baixar minha tabela aqui de jeito nenhum de R$25 ou R$30. E na hora de você vender mesmo, você saber que não vai conseguir fazer isso, né? O varejo vai lá e manda e você tem que fazer. Se a gente até fala o seguinte, a gente talvez precisava ter estação de monta para a gente diminuir esse efeito sazonal. Por quê? É uma brincadeira, mas na verdade existe um fundo de razão, porque se você olhar, por exemplo, o comportamento nosso, o principal efeito no mercado é a oferta. Como a gente já tem um mercado consumidor com baixa capacidade de suportar avanço de preço, de aumentar consumo, o efeito oferta realmente é o grande balizador. Tanto é que esse ano o efeito nos preços dos derivados, que tiveram grande alavancagem, foi o efeito de oferta. Diminuiu a oferta nas prateleiras, os atacados com grande apetite, as indústrias tiveram que subir, isso remunerou melhor o produtor, enfim. A indústria está no meio, realmente ela tem que trabalhar ferramentas de melhorar seu share, de melhorar as categorias com mais estratégia, mas a gente precisa olhar também a cadeia primária. Será que a gente consegue fazer isso? A Nova Zelândia consegue, mas eles têm uma categoria, 70% do que eles precisam, que eles produzem em leite é transformado em leite em pó. Eles têm um mercado externo focado para isso, mas mesmo assim eles também estão sujeitos aos efeitos do mercado. Veja o exemplo que a gente teve agora com a China. Quando a China diminuiu as compras da Nova Zelândia, os preços arrefeceram. E agora? No volume em escala, isso é prejuízo gigante, né? Sim. E sobre as perspectivas de volume de leite do Brasil? Você tem mais pensando positivamente ou você está preocupado? Bom, a gente tem algumas observações que têm acontecido,
né? Se falava que o Brasil, lá em 2017, quando tinha o último censo do IBGE, 1.200.000 produtores, e lá já mais antes disso já se falava que ia reduzir muito, e isso não aconteceu. Mas vem acontecendo. Alguns perímetros que têm um desafio de competição com grãos, como é a soja, como é o milho, ou até com a cana-de-açúcar, essas lavouras têm sequestrado áreas do leite. Sim. E alguns estados têm perdido áreas porque a atividade ela precisa remunerar pelo menos o custo da terra no arrendamento. E se você não consegue transformar isso em resultado financeiro na atividade de leite, vem alguém do grão ou da cana-de-açúcar, até mesmo o corte tem perdido área para os grãos, até porque a soja nunca rentabilizou tanto quanto 2021, por exemplo. Acho que foi um dos melhores anos. O último dado que eu estava levantando desde 2098, se eu não me engano, 2021 superou todos os outros anos em termos de margem. Então, essas atividades, essas lavouras, elas vão estar realmente competindo com o leite, né? Se você não tem sucessão também é outro desafio nos perfis de agricultura familiar, mas o que eu vejo é que as áreas que têm menor acirramento com o grão, no caso específico, vamos falar aqui do Sergipe, Alagoas e Pernambuco, um perímetro que a gente tem um perímetro com um sistema de produção muito parecido, já com mão de obra mais familiar, com menos acirramento pela disputa da terra, um preço de terra mais acessível. Acho que são regiões que vão alavancar muito o crescimento. O desafio vai ser indústrias para processarem esse crescimento, né? E alguns perímetros, como por exemplo, regiões que estão muito dependendo do grão, vão estar cercando o leite. E a produção, eu acho que ela, como eu falei um pouco, ela vai gerar reflexo pelo fato de remuneração mais atrativo ou vai inibir quando as remunerações não estão gerando resultado econômico. Então, eu acredito que o 2022 foi um ano onde gerou uma certa atratividade, mas o produtor também está um pouco esperando o que vai acontecer com relação ao ambiente econômico de 2023. No geral, eu acredito que a gente pode ter algumas surpresas, mas ainda é difícil, ainda é cedo para se falar, né? Se a gente melhorar a renda, a gente consegue ter um ano um pouco melhor, estimular a produção, o crescimento, mas a gente já vem aí desde 2013, com a produção sem alavancar muito crescimento, né? Sim, sim. Eu falo que tem eu falo que isso é um ponto de vista meu, né? Não sei se eu estou certa. Porque a gente vê muito pessoal saindo, né, da atividade. Uma das coisas que a gente escuta, a gente tem toda essa questão de valor de terra e de produção, mas é muito o preço do leite, né? Não vou continuar por causa do preço do leite. E eu não sei, por exemplo, se a indústria... nos últimos 3 anos eu vi que isso mudou muito, mas eu não sei se a indústria... corrigiu muito ali rendimento com preço de leite, sabe? Eu não sei se de repente ela fez isso. E aí sacrificou realmente um pouco o produtor. Porque ela conseguia, por exemplo, não ter controle de rendimento, ter os rendimentos maiores lá de 12, até mais que isso. E isso não ficava tão caro ali para ela, porque o preço de leite ficava menor, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, vi que o produtor nos últimos 2 anos, 3 anos, eu falo pela minha região, eu sou da roça, né? E eu vi que o produtor ele teve muito mais acesso à informação. Então, toda vez que ele tem acesso à informação, ele tem condições de te cobrar muito mais, né? Ele acompanha hoje o CPE, ele acompanha todos o Conselheite, né? Os conselhos que tem por aí pelo Brasil. Se eu estiver errada, né? Você me corrija. Mas você acha que, ao longo dos anos, a indústria sacrificou realmente um pouco o produtor e, né, corrigiu ali o rendimento com o preço do leite? Ou você acredita que não, que quem desanimou, saiu da atividade ao longo desse tempo foi por custo de produção mesmo, e às vezes é mais fácil colocar o preço do leite do que saber o quanto que é o custo de produção dele ali? Eu não jogaria, não imputaria essa responsabilidade à indústria, e sim a uma série de conjunturas. A gente tem que olhar que o mercado ele não consegue precificar o que a indústria quer, o que o produtor quer. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Na medida que você sobe demais o preço ao consumidor, retrai consumo. Sim. Na medida que a renda cai, tem um efeito de elasticidade de renda, cai consumo. E a gente tem que olhar que os nossos parceiros do lado, Mercosul, Argentina e Uruguai, estão produzindo leite aí, se a gente olhar os últimos anos, próximo dos 40 centavos de dólar. Esse ano a gente teve momentos que a gente foi a 70 centavos de dólar. Se a gente se desloca muito desse preço dos vizinhos, o que acontece com a importação cresce. A gente vem crescendo com a importação desde abril, até setembro. Em outubro andou de lado, em novembro caiu um pouco. Por que caiu um pouco em outubro e novembro?
porque os preços também começaram a arrefecer e ficarem mais competitivos com relação ao Mercosul. Mas na medida que a gente começa a se distanciar do mercado, a gente vai ter competitividade, perca de competitividade com os vizinhos. E aí cresce a importação de leite em pó, cresce a importação de mussarela, que são as principais categorias que geram grandes volumes em equivalente leite aqui dentro. Então, não dá para realmente precificar o que se quer. A gente precisa estar andando um pouco com essa referência de mercado. É importante ter referência e, na medida que se desloca muito, vem um efeito depois. E esse efeito é ruim, porque quando sobe demais ou quando cai demais, você tem um efeito futuro, né? Sim. Eu falo assim, não dá para corrigir rápido, né? Que até, eu falo assim, se tá bom, até comprar uma vaca, até inseminar a vaca, até a vaca começar a produzir, não é do dia para a noite, né? Não é comprar e ir lá e assim, a gente tem esse delay mesmo, né? Que é difícil de corrigir. Aí você tem de um ano para outro o efeito, né? De um ano anterior, né? Exato. Você tem o efeito de retenção de animais, ou você tem a aceleração, que é o abate de animais. Isso vai impactar, não instantaneamente, mas mais na frente isso vai trazer reflexo, né? E por que a cadeia produtiva brasileira de lácteos ainda não figura como um importante player no cenário internacional? Bom, mesmo, né, que a gente veja que o nosso setor teve, né, um desenvolvimento, né, e tem um desenvolvimento notório, né? Se a gente olhar o comércio mundial de leite, o fluxo não é tão grande em relação à produção total. Existem poucos players que conseguem ter grande dependência do mercado externo e ofertar um certo volume, mas não é tão importante em relação à produção total, porque todos os países produzem leite, diferentemente de algumas culturas, de alguns grãos, de alguns cereais, que a gente tem muita exclusividade. Por exemplo, soja, quando você pega Estados Unidos e Brasil, a produção do mundo está concentrada nesses dois players. Já no leite, não, você tem uma grande produção na Índia, você tem uma grande produção nos Estados Unidos, você tem uma grande produção na União Europeia, você tem uma Nova Zelândia que tem 5,3 milhões de habitantes, com uma produção aí próxima de 21 bilhões de litros de leite, então eles precisam vender 90%. Eles realmente são um grande player do setor, mas o Brasil, ele basicamente produz o que consome, um pequeno déficit aí de cerca de 3% que vem via importação. Para a gente ficar competitivo no mercado externo, a gente vai precisar ser muito inteligente nas estratégias de buscar quem são os clientes, quais são as competitividades nossas em algumas categorias, porque o grande comércio mundial, se a gente for olhar, os grandes volumes estão transformados em leite em pó. Então, a gente vai ter que disputar com a Nova Zelândia, que tem um custo esse ano aí próximo de 45 centavos de dólar ao produtor, enquanto a gente está com 52. Então, a gente não vai conseguir vender no mercado externo com custo competitivo em relação à Nova Zelândia, se a gente for buscar volume. Então, vai crescer em volume e vai precisar transformar em quê? Em queijos finos, vai competir com a União Europeia, que é um exportador de queijos finos. Os Estados Unidos é um grande produtor, mas também é um grande consumidor, ele já é autossuficiente. A China talvez seja o grande, a Ásia, de uma forma geral, vai ser o grande destaque que a gente vai ter com relação a várias commodities, né, principalmente os alimentos, né, seja leite, seja grãos, uma população gigante que, na medida que você puxa, melhora a renda, você puxa um volume gigante de consumo. Até falando, né, você citou aí a China, em 2019 houve habilitação, né, de 24 laticínios para comércio para a China. Mas e o que aconteceu? Assim, deu certo ou não deu certo? Bom, a gente teve o efeito Covid, né? A China ela arrefeceu, comprou muito em 2020 e 2021, mas começou a arrefecer as compras em 2022. A própria desaceleração econômica em função da pandemia também fez com que isso reduzisse o apetite dos chineses. A gente vai precisar ser competitivo, como eu falei, em custo. Se a gente não tiver custo competitivo, para algumas categorias que a gente tem, a gente não vai conseguir competir com a Argentina, com o Uruguai, com Nova Zelândia. A União Europeia já está mais próximo dos preços nossos aqui, mas é um mercado com um valor mais agregado. Eles buscam atender demandas com poder de compra mais forte, né? Entendi. Mas você acha que falta qualidade para a gente exportar? Eu acho que não. A qualidade do Brasil tem evoluído muito aí, a passo largo, desde o início da gestão normativa, lá em 2000, que a gente vem evoluindo. E a gente vai, com certeza, ter leite para disputar em qualidade com qualquer país do mundo. Agora, talvez a competitividade, por essa desorganização da cadeia, por estar mais ofertante, por estar menos ofertante em um ano contra o outro, e a própria demanda, às vezes, esfriar, é que vai ser o desafio. Mas é um desafio, vai ser um
uma coisa que a gente vai precisar discutir muito estrategicamente no setor para poder evoluir. Assim, mas você acredita que, de forma geral, assim, de todas as regiões do Brasil, nós estamos prontos para exportar, ou algumas regiões, alguns lugares mais específicos ainda precisam trabalhar na qualificação do produtor para atingir um número ali ideal, né, caso queira exportar? Alguma indústria, por exemplo, alguma região, né, mais específica? A gente tem algumas regiões que têm autossuficiência e têm excedente. Você pega Minas Gerais, é um exemplo. Você pega os estados do Sul, que tem 40% da produção do leite brasileiro. Esses estados têm autossuficiência e precisam vender para outras regiões que são menos produtoras ou não têm autossuficiência. A gente ainda precisa atender nosso mercado doméstico, primeira coisa. Segundo, essas regiões já estão bem desenvolvidas, já têm qualidade, já têm níveis de práticas de produção que pode atender qualquer requisito mundial. Agora, a gente precisa atender primeiro o mercado doméstico, né? A gente ainda não é autossuficiente em leite. A gente ainda tem aí um déficit aí de mais ou menos 1 bilhão de litros de leite por ano que a gente compra para atender nossa demanda. Então, a gente ainda não está nem sendo autossuficiente. Então, é sonhar ainda, logicamente, para frente, mas precisa buscar competitividade, precisa buscar escala, precisa ser eficiente, e a gente tem muitos desafios. Os sistemas de leite de produção no Brasil são muito distintos, né? Se você pegar os extremos aqui do Brasil, as produções têm níveis de produtividade diferente, tem níveis de culturas de forragem diferente. A gente tem um desafio continental, na verdade, né? Exatamente, muito grande, né? É difícil mesmo de lidar. É um lugar que é muito seco, um lugar que chove demais, um lugar que é frio, outro que é quente demais. Ô Merinaldo, tem algum, né, sobre o mercado internacional, sobre o que a gente comentou, tem algum detalhe que eu não falei com você que você acha importante destacar aqui? De repente eu esqueci? Bom, eu acho que a gente precisa olhar mais para o Mercosul, um pouco mais, porque realmente é o que traz impacto no nosso mercado doméstico. Eles também são mais ofertantes no segundo semestre, tanto a Argentina quanto o Uruguai, e crescem mais do que o Brasil, por incrível que pareça. Eles têm aí, a Argentina cresce mais de 20% no segundo semestre em relação ao primeiro, então a sazonalidade é maior lá. Mas aí quando a gente precisa realmente ter uma demanda mais forte, a gente precisa ter competitividade. Quando a gente não tem, acaba crescendo a importação do Uruguai, acaba crescendo a importação da Argentina. Acho que é um mercado que a gente tem que olhar mais um pouco, ficar mais atento. Entendi. Tem alguma dica que você queira dar para os donos de laticínio aqui do Brasil, conhecendo o mercado nosso aqui? Alguma coisa que você acha que eles precisam ficar atentos? Pensando mais na nossa internamente? Eu falo sempre que tem que olhar da porteira para dentro. Às vezes a gente está buscando informação fora da fábrica e as informações estão dentro da companhia. Sim. Eu acho que é o principal olhar que a gente precisa ter. Desde a oferta, as estratégias que estão sendo feitas, o planejamento. Eu acho que muitas das respostas que o empresário está buscando fora está dentro da empresa. Realmente ficar focado nos controles internos, né? Merinaldo, para quem quer acompanhar as suas informações nas redes sociais, onde que o pessoal te acha? Ou não te acha? Tem que só ligar para você mesmo ou fazer um podcast? Bom, Sara, a gente, na verdade, compartilha alguns materiais no LinkedIn. Eu não tenho esse hábito assim, de ter essa desenvoltura em redes sociais, então por isso que eu sou mais recolhido, vamos dizer assim, desse ambiente. Mas, normalmente, no LinkedIn a gente sempre está publicando, e o que precisar é só mandar mensagem que a gente está à disposição. Então, eu acho que eu vou convidar, já que ele tem pouco desenvoltura e ele tem tanto conhecimento, né, pessoal do Papo de Laticínios, eu vou chamar ele para ser co-host com a gente, porque ele vai compartilhar todo o conhecimento com a gente semanalmente, e aí vai contribuir muito para os donos de laticínio, para esse mercado que é tão difícil de entender. Né? Eu falo assim, eu lamento muito, né, a gente ter... eu acho que a gente ainda tem, né, o mundo de laticínios, o pessoal que ainda está envolvido ali de política leiteira, de comercial... Muitos donos ainda de laticínios têm pouco acesso à informação, né? Fica muito, às vezes, no que alguém falou, mas às vezes não procura. Às vezes é falta de interesse também, né? De falar, olha, deixa eu estudar e entender um pouco. Deixa eu estudar, até mesmo ver aqui, né, o que está acontecendo na minha região. Eu acho que a gente precisa de incentivar mais o pessoal a procurar, porque cada dia o mercado está muito mais competitivo, né? Está muito mais difícil de ganhar dinheiro. Então, tem que buscar informação para não perder o fio da meada, né? Eu digo que a gente tem muita informação, Sara, às vezes falta análise. E aí, quando a gente tem muita informação, às vezes a gente se afoga. E é isso que falta. A gente precisa analisar mais as informações que a gente tem, tomar decisões
mais baseada nessas informações, estruturar melhor o setor de inteligência. Às vezes a gente está com alguns setores da companhia muito inchados, trazendo pouco resultado, pouca entrega, e outros setores, às vezes, muito sobrecarregados, com muita entrega, e às vezes a gente não consegue olhar para isso. Mas tem uma série de ações que podem ser feitas dentro da companhia. Sim, e a não ter medo também, né? Não ter medo de baixar um leite quando for preciso, né? Porque às vezes o pessoal fica muito baseado no vizinho, e se você erra ali durante uma semana, durante um mês, você compromete muito, porque os volumes são muito altos, né? Cada vez que você demora a tomar decisão é prejuízo em escala, né? As decisões têm que ser tomadas rápido. Por isso que é difícil também, né? Eu falo que leite não dá para brincar, né? O camarada não pode nem dormir, tem que ficar antenado no que está acontecendo dia e noite. Pois é, eu acho que a gente, na verdade, tem um setor muito pulverizado, né, de tamanhos e de volumes distintos no Brasil inteiro. E é uma cadeia que ainda precisa de melhor coordenação, né? As indústrias também não se comunicam bem, não se interagem, não procuram somar forças, assim como o produtor também. Sim. Não existe coordenação. Eu acho que um exemplo mais característico dos elos entre indústria e produtor é um pouco do que a gente vê nas cooperativas já do Paraná, do Rio Grande do Sul. Eu acho que dá para ter um modelo próximo, parecido com o que eles já fazem, mas a gente precisa evoluir culturalmente para isso, né? Sim, sim. Tomara que a gente evolua, né? Que as próximas gerações estejam mais atentas a isso. Que a gente muito mais atraia pessoas para o mundo do laticínio, para o mundo do leite, do que a gente expulse, né? Que a gente mostre quanto tem de oportunidade, né, no mundo do leite. Exato. Merinaldo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada de novo, né, pela sua disponibilidade e disposição de compartilhar seu conhecimento aqui com o nosso Papo de Laticínios. Eu que agradeço e espero ter, de alguma forma, ajudado com alguma informação, e fico à disposição no que precisar. Pode ser, quando fala que fica à disposição, nunca mais você vai ter sossego. Pessoal, esse foi mais um Papo de Laticínios. Se inscreva no nosso canal, nós estamos no YouTube e nós estamos no Spotify. Então se inscrevam lá no nosso canal no YouTube e acompanhem os nossos lançamentos semanais. Né? Toda semana nós temos um episódio incrível, igual o que você acabou de ouvir aqui. E siga nossas redes. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, Sara.machados ou Papo de Laticínios, tudo junto. E aproveita para poder seguir o Merinaldo lá no LinkedIn, porque eu já estou seguindo, e ele realmente publica relatórios importantíssimos para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o mercado de leite. Um beijo para vocês e até a próxima semana.